Saravá para quem é de Saravá. Vamos falar nessa orientação sobre um questionamento muito presente na vida de cada um de vós, que é sobre estar trilhando um caminho certo. Será que eu estou trilhando o caminho certo? É o questionamento que paira sobre a humanidade. Esse caminho certo pode estar ligado sobre todos os 7 sentidos da vida, que de fato está, porque não existe nada separado, tudo está interligado. Trilhar o caminho certo significa: será que eu estou na oportunidade de trabalho correto que me fará ter uma segurança financeira? Será que o relacionamento que eu estou passando a ter, relacionamento amoroso, será que isso tem futuro? Será que essa é a pessoa certa? Será que o caminho espiritual que eu estou trilhando, que eu estou colocando em prática, ele é realmente eficiente? Ele fará com que eu tenha um bom resultado, uma boa conexão? Entenda que tudo isso é necessário observar alguns fatores. Primeiro de tudo, o tempo dedicado ao conhecer esse caminho antes de iniciá-lo. Se vós pretende se tornar umbandista, primeiro procure conhecer a Umbanda. Os seus dogmas, as suas doutrinas, os seus rituais, né? As entidades, os procedimentos que envolvem a religião. Porque se vós não conhecer, antes de iniciar o caminho, se vós deixar para conhecer lá dentro, então provavelmente vós vai trilhar um caminho que vós vai chegar a um certo ponto e esse caminho será um caminho sem saída. Então vós terá que procurar uma outra oportunidade. E em cima desse exemplo, isso vai valer para o trabalho, para relacionamento amoroso, relacionamento social, enfim, todas as situações. O ter o conhecimento antes de iniciar a caminhada é crucial para que vós tenha efetivamente bons resultados. Tem que se observar os fatores, colocar em cima da mesa, de uma forma alegórica, eu estou dizendo, a princípio, observar os fatores e depois, de uma forma prática, sim, colocar todos esses fatores anotados em um papel, em uma agenda, em um caderno, para que vós então possa ter a sua mente livre, para que vós consiga observar e colher mais informações. Mas não um dia, 2 ou uma semana. Né? Antes de escolher um caminho, então, faça atenção durante semanas. Observe o que aquilo te propõe. Observe se aquilo que acontece dentro dessa oportunidade, ela é condizente com aquilo que supostamente te oferece ou te garanta. Não adianta vós olhar e começar a trabalhar como atendente em uma padaria e pensar que vós vai enriquecer sendo um atendente de padaria. Não que trabalhar como atendente de padaria não seja um dos degraus que vão te levar a isso, mas estou dando um exemplo para que vós entendam. Eu vou começar a trabalhar ali porque com o dinheiro daquele trabalho eu vou comprar minha casa, eu vou comprar meu carro, eu vou comprar as minhas vestimentas, eu vou honrar com meus compromissos, pagar minhas contas. Por quê? Porque isso não vai ser assim. As pessoas às vezes entram em determinados caminhos não identificando ele antes de iniciá-lo, mas entra por necessidade e depois passa a se defrontar, a ter de frente aquilo que são as situações muitas das vezes indesejadas. Eu não sabia que acontecia isso aqui, eu não sabia que funcionava dessa maneira, eu não sabia que eu teria esses compromissos, eu não sabia que eu teria essas responsabilidades, eu não sabia que eu correria esse tipo de perigos. Isso serve para a religião, serve para trabalho, serve para constituir família, para relacionamento amoroso, social, de amizade, enfim, qualquer âmbito da vida.
Se vós ainda não iniciou um caminho e está prestes a iniciar, então tenha calma. Observe, não deixe simplesmente ser arrastado pelo impulso de que algo é bonito, é interessante, ou que pode ser algo ligado a metodologias que vão te oferecer certos poderes. Tá? Primeiro, não, veja de forma racional. Veja o local, veja as pessoas que estão envolvidas, veja os resultados. Veja uma metodologia, se é uma metodologia o quê? Que é ditatorial? Ou é uma metodologia que tem como pressuposto fazer com que a pessoa passe a ter conhecimento daquilo que terá em mãos, que terá por frente esse caminho a percorrer. Para pessoas que já estão envolvidos em um caminho e se encontram perdidos, se encontram em meio a uma encruzilhada, então a resposta para isso é a mesma, a atitude a ser tomada é a mesma. É parar e se sentar em meio a essa encruzilhada para que vós consiga discernir primeiro da onde vós veio, as condições que vós se encontrava, o tempo que vós caminhou até chegar a esse ponto, essa encruzilhada da vida, que quando falamos encruzilhada da vida, usamos essa terminologia com a finalidade de exprimir a pessoa chegar e não saber mais para onde ir, não saber se está fazendo certo ou errado, sabendo se aquilo existe ou não existe, se é ilusão ou se é verdade. Então a pessoa está em meio à encruzilhada, pode estar em meio à encruzilhada sobre um relacionamento amoroso, em meio à encruzilhada sobre uma oportunidade de trabalho ou um trabalho que esteja em execução, um negócio próprio, né? Então, quanto tempo vós que já estão trilhando um caminho estão o percorrendo? Porque se a resposta é de 2 anos em diante, vós não teve nenhum resultado. Quando eu falo resultado, significa colocar vós em um patamar superior. Não é só ter um momento de realização e depois retornar àquela condição de sobrevivência, né, que faz com que vós estejam passando todo tipo de desequilíbrios e situações ligadas a sofrimento, limitações e autossacrifício. Porque vós tem dedicado parte da vida, parte da sua energia vital, de outras energias também que compõem essa condição humana de experienciação, né, de estar todos os dias cumprindo seus compromissos, indo para trabalho, cursos, estudos, escolas, faculdades e tudo mais. É muito importante poder, então, fazer atenção. Porque mesmo que vós esteja já num caminho, pare, assim como aquela pessoa que está para iniciar uma nova etapa na vida, pare, observe bem, relembre os passos que te fizeram chegar até ali, e daí como serão esses seus passos a partir disso? Qual o nível necessário de comprometimento para manifestar uma metodologia aceitável para que de fato te traga resultados? Conhecimento, não contos do vigário, não promessas, não achismos, nem opiniões. Não fique presa a isso. Vá em busca de entender, vá lá, verifique, olhe, questione. Uma vez que daí vós faça isso, para quem está para iniciar um caminho, tá? Seja ele qual for, então a pessoa vai ter um início de caminho já tendo a ciência de muitos fatores que ele terá a responsabilidade de cuidar ou de manusear, vamos usar desse termo. Então, para as pessoas que já estão trilhando o caminho, como eu falei, que estão em meio à encruzilhada, então pare, olhe para trás, veja o quanto foi investido de tempo, de saúde, quantas limitações, quantos percalços foram superados para que vai chegasse até ali.
E durante todo esse tempo, o que vai se obteve de recompensa? O que vai se obteve de resultados, de realizações? Por quê? Porque não tem como se passar um bom período de tempo, a partir de 2 anos, né, que vocês iniciam uma caminhada, não tem como a partir disso a pessoa não começar a ter o retorno. É como o plantio, vai planta a semente, vai regá-la, vai então adubá-la e de repente ela vai levar um tempo até que essa semente eclode e daí então vai nascer aquilo que seja essa plantinha que depois poderá se tornar uma árvore repleta de frutos doces e saborosos, que é uma alegoria para suas realizações de projetos e metas e objetivos. Tem pessoas que têm como objetivo não retornar mais ao processo reencarnatório. Tem pessoas que têm como objetivo se tornar uma entidade espiritual. Tem pessoas que têm como objetivo simplesmente conhecer a verdade e fazer com que a sua vida prática possa estar fluindo, mas fluindo de uma condição que vós tenha frutos sendo colhidos. E quantos são esses frutos? Porque imagine vós que esse seu caminho que vós escolheram seja como uma plantação em uma fazenda. Então, durante todo esse tempo de plantios nessa fazenda, quantos frutos vós colheu? Quantas sementes germinaram e realmente se tornaram árvores que dão sustentação? Se o resultado é pouco, então significa que esse caminho existe algo a ser observado, né, que não foi até agora. Então precisa se parar e observar. Principalmente a metodologia, porque a metodologia vai estar ligada aos 3 pilares nefastos a serem trabalhados: programações mentais, o ponto de vista que a pessoa tem a respeito da vida, que ele tem a respeito de religiões, que ele tem a respeito de sociedade, tem a respeito de tudo. E a terceira, que são as sombras internas, que são oriundas justamente do colocar em ato as programações mentais, que a partir da sua adolescência vós começa a ter uma definição por conta própria de como é o mundo. A partir disso, então, vós começa a identificar certos fatores, certos deslizes, certas rotinas, certos dar murro em pontos de faca, incongruências, falhas, falta de comprometimento. Quando eu falo falta de comprometimento, não significa que alguém entra para trilhar um caminho para se dar mal, para cair em abismos. Não, todo mundo quer trilhar um caminho para ter bons resultados, correto? Mas, e quando esses resultados não se fazem presente? Então, a sua metodologia, a sua maneira de aplicar a sabedoria é que não está sendo adequada. Ou aquele caminho não é o caminho para que vós o trilhe, não daquela maneira, mas sim de outras maneiras, que existem incontáveis maneiras de se trilhar caminhos, que seja espiritual, que seja de relacionamento, enfim. As pessoas todas estão perguntando: estou no caminho certo? Muito bem, o que vós conhece sobre si mesmo? O que vós conhece sobre a sua mente? O que vós conhece sobre a sua biologia? O que vós conhece basicamente sobre os seus órgãos? Para que serve cada um dos seus órgãos? Como trabalha o seu coração? Como acontece as sinapses entre neurônios no seu cérebro? Como funciona esse seu aparelho de visão? Como funciona o seu aparelho de audição? Boa parte das pessoas sabem muito superficialmente alguma coisa a respeito.
E a mesma coisa é de oportunidades, de caminho que está sendo trilhado. Então, se tem muita gente trilhando esse caminho, eu também vou trilhar porque eu quero ser feliz. E depois a pessoa acaba se defrontando com muitos transtornos, com muitas decepções, muitas frustrações, até mesmo situações traumáticas, que são oriundas justamente do que? De antes de frequentar ou de adentrar aquele caminho, faltou o ato de observação, de racionalidade, de consciência, de se pôr à mesa tudo aquilo que seja necessário para trilhar aquele caminho e quanto tempo demora para que então passe a obter resultados. Porque ninguém vai gostar de estar fazendo algo sem ter resultado algum. E quando falo sobre metodologia de aplicabilidade, estou dizendo como é que vós está agindo e reagindo no seu dia todo sobre os aspectos desse caminho. Porque não adianta vós falar que está trilhando um caminho espiritual e vós só está ligado no espiritual 1 hora ou 2 por dia. Porque isso se tornará muito extenso, muito cansativo e irá desanimar porque os resultados irão tardar a chegar. Agora, se vós tem livros, mas não lê, se vós tem anotações, mas não as repassa, se vós não faz um exame de consciência como foi o dia de ontem e como o dia de hoje pode se tornar melhor e mais propício, então a coisa começa a ficar difícil. E a pessoa começa a contar então com aquilo que seja um milagre, aquilo que seja uma intervenção da espiritualidade ou do espiritual que venha lhe socorrer, lhe acudir. Só que isso é uma parte que toca a cada um de vós que estão encarnados. Então, será que estou trilhando o caminho certo? O que vós conhece sobre os chakras? O que vós conhece sobre os meridianos? Sobre as nadis? O que vós conhece sobre as técnicas de respiração? O pranayama, a técnica de respiração habitual da humanidade em 2 estágios, inspirar e expirar, assim como tem também aquilo que seja a técnica de respiração, não em 2 tempos, inspirar e expirar, mas em 3 tempos. E existe também uma em 4 tempos. Então, existe 3 maneiras de se respirar diferentemente, que farão total diferença naquilo que são os seus resultados. Mas veja que não se resume a isso. Tudo é um conjunto e está acontecendo no mesmo exato momento. Então não tem como, se algo começa a ficar para trás, é porque vós está negligenciando mesmo naquilo que vós tenha como conceito de estar fazendo certo. Esse conceito de estar fazendo certo está intimamente ligado às condições de dogmas e doutrinas. O que vão dizer de mim, o que vão falar de mim, o que vão achar sobre a minha pessoa, o que vão falar sobre o que eu estou comentando, como eu estou me vestindo, o que eu estou bebendo, a que família eu pertenço, vão estar observando se vós é casado, se vós é solteiro. Todas essas situações estão presentes acontecendo no mesmo exato momento que vós estão caminhando. Não tem como vós estar trilhando um caminho espiritual e vós não estar lidando com seus parentes de sangue. Vós não estar lidando com seu namorado, com sua namorada, com seu esposo, com sua esposa. Não tem como vós trilhar um caminho espiritual e vós não ter conhecimento sobre as forças obscuras. O que elas fazem, onde elas estão, qual o poder delas, qual é o alcance, como elas interagem, como elas entram em contato com o seu caminhar, com o seu ser. Não tem como vós trilhar um caminho sem que vós tenha as noções básicas, fundamentadas daquilo que se pretende colocar em ato. Porque senão, não será um caminhar, será simplesmente uma aventura, no qual não existe um prognóstico de que essa aventura será propícia ou será decepcionante. E boa parte da humanidade está vendida a isso. Eu vou ser advogado porque um advogado ganha muito dinheiro, então vou estudar advocacia. E assim como muitos vão estar lá em uma sala aprendendo as leis, aprendendo o ato de advogar.
Muito bem, só que daí, mesmo que essa pessoa consiga levar ao término, por exemplo, o caminhar em se tornar um advogado, quando ele se torna advogado, então, que ele recebe a sua laurea, o seu diploma, então, ele é um advogado ainda? Não, ele só tem um papel dizendo que ele se capacitou para aquilo. Vai ser advogado de fato e de verdade quando estará lá em um tribunal defendendo como defensor ou acusador de uma causa ligada à justiça. E os resultados que vai obtendo em cada um desses processos é que vai te demonstrar se isso está condizente, se isso está como o esperado. Claro que o ser humano tem como condição sempre querer manifestar uma situação ligada com uma espécie de situações que se apresentam, como por exemplo, se prepara para fazer uma coisa, só que geralmente essa coisa depende de outra pessoa. E daí conta com que aquela pessoa esteja nas melhores intenções como as que vós esteja. Mas aquela pessoa está nas melhores intenções sobre os aspectos do seu próprio caminho. Então ele vai pensar no seu próprio caminho para depois poder, de uma certa forma, pensar sobre o seu aspecto do caminho. Então todas essas situações, elas se tornam presentes em todo o percorrer do caminhar. Se ignora ou tenta se tapar o sol com a peneira, o resultado de um caminhar será sempre o quê? Será decepcionante, será traumático, será sofrido em todos os aspectos, naquilo que são resultados materiais, dinheiro que vós possa ganhar a respeito de um trabalho, aquilo que é o resultado de um relacionamento amoroso, uma constituição de uma família, né, que vai dizer se esse casal vai permanecer ou vai se separar logo. Tudo está ligado a fazer atenção sobre os fatores que estão relacionados a esse caminhar. A metodologia aplicada. Então, para se ter resultados diferenciados da maioria das pessoas, não pense que fazendo o que todo mundo está fazendo vai te levar a ter resultados diferentes, porque não vai. Não tem como manifestar o novo mantendo aquilo que é velho. Aquilo que é velho, sim, ele vai permanecer ali, mas ele não estará mais operando, porque o que estará operando é uma nova metodologia que fará com que vós, degrau por degrau, vão galgando até chegar naquilo que são os seus objetivos. Que seja ganhar muito dinheiro, estabelecer família, ser alguém que tem uma condição, né, de segurança financeira boa, ou que seja uma pessoa que tem como objetivo se tornar um iluminado, ou uma pessoa realmente manifestador das suas capacidades ligadas ao espírito. Não tem como se trilhar um caminho espiritual sem se conhecer todas as nuances, ou pelo menos boa parte delas, né? Quem é Yahvé, quem é Brahman, quem é Shiva, quem é Vishnu, quem é Zaratustra, quem é Siddhartha Gautama, quem foi Jesus, quem foi Maria, o que foi Maria. E todas essas Marias que se apresentam e se manifestam com representações como da Virgem Santíssima. Se vós não tem, então, a princípio, o conhecimento, sabe da onde isso nasce, se existe verdade ou ilusão por trás disso, porque sabemos que existem muitas propostas que brilham como ouro, mas que estão te conduzindo para o abatedouro. Veja que até rimou a condição que eu acabo de dizer. Mas eu estou no caminho certo, porque eu estou sendo bondoso, porque eu estou sendo caridoso, eu às vezes abro mão do que eu tenho para oferecer para o próximo, eu tenho boas intenções. Não é o suficiente.
Para se ter reais objetivos, tem que se saber as informações, os fundamentos relacionados a esse caminhar, de uma forma clara, sem pender para extremos, mas de uma forma objetiva, direta, sem romanticismo religioso ou condições de misticismo ou, né, beirando a uma utopia, né? Viver à base daquilo que seja o significado dos sonhos, viver à base daquilo que seja o que o seu horóscopo está dizendo, né? Passar a viver segundo aquilo que um jogador de búzios ou um tirador de cartas disse que iria acontecer na sua vida. A partir do momento que você aceita, então aquilo provavelmente realmente irá se manifestar, irá acontecer. Então, o fazer atenção sobre tudo isso é de suma, mas de suma importância, porque é através disso que você começará a ter resultados diferenciados. Vocês estão aqui me ouvindo falar, mas o que é que representa um guardião? O que é ser um guardião da lei e da justiça divina? Como é colocar em prática aquilo que são as orientações disponibilizadas? Quantos de vós têm colocado em ação as orientações que foram passadas? Quais os resultados vós vem tendo a partir disso? Através então dessa condição, dessa situação, que se coloca como realmente ir conhecendo os passos que vai dando, vai fazendo com que comece a ter resultados que nunca teve. A ser dono do seu próprio caminho. Mas para isso requer o quê? Resiliência, disciplina, observação. Colocar à mesa, é necessário um projeto, é preciso estar no papel, as metas, os objetivos a serem de uma forma direta colocado em ato. Vós precisa então saber como agir, interagir e reagir perante as situações para que vós realmente passe a ter resultados. Senão será como simplesmente se aventurar em uma caminhada que vós não sabe que se vós pode cair num buraco ou se vós não pode sair dali vivo. A condição de, eu estou no caminho certo. Entenda que todo caminho que te oferece coisas fáceis, rápidas, desconfie. Arregale os olhos e os ouvidos. Não tome iniciativas de imediatismo. Façam bastante atenção, porque não é que não exista algo que seja fácil. O fácil, na verdade, não existe. Existe aquilo que é aplicável. Certo? Então, através disso, vós começa, então, a poder ir manifestando nesse caminho aquilo que vós não conseguia manifestar até então. O seu nível de comprometimento, de 0 a 10, vós está comprometido com esse seu caminhar? A que ponto? Quantas horas por dia dedicada a isso? 1 hora? 2 horas? Então seus resultados serão poucos. Agora, se são mais horas do dia que estiver relacionado aos seus objetivos, então essa condição te colocará em uma posição, vamos dizer, bastante precisa, que faz com que vós então olhe e saiba para que braço da encruzilhada vós deve caminhar. Aí sim, agindo dessa forma, questionando, observando, conhecendo, pesquisando, antes de iniciar. E para aqueles que já iniciaram, é parar, rever tudo aquilo que pensava que seria de uma maneira e se apresentou de outra. Se isso convém continuar ou se vós deve simplesmente abandonar esse projeto, porque só está te consumindo energia vital principalmente, e isso vai se tornar muito nefasto lá na frente.
Trilhar um caminho certo significa estar razoavelmente equilibrado, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, né? Mesmo que vós não seja rico, mas se vós consegue honrar seus compromissos, se te sobra aquilo que é um dinheiro no bolso para que vós tenha algum tipo de satisfação, comer fora em um restaurante, ir a um belo passeio, observar uma bela paisagem, ou qualquer outra coisa que se deseja, até mesmo ficar deitado e descansar. Mesmo para isso, vós tem que estar de acordo com aquilo que é o seu caminhar, que é estar em um estado de atenção plena. Só que isso vai se conquistar com o decorrer do tempo. Por isso que é importante vós já terem o conceito de como é o funcionamento de determinadas oportunidades, porque vós sabe quanto tempo aquilo vai demorar para se manifestar. Para que vós não fiquem insatisfeitos e digam, olha, certo não é para mim, e daí abandona aquele e vai para outro, e depois fica um tempo naquela outra oportunidade, depois vai para outra. Toda essa situação do saber se é um caminho certo ser católico, é um caminho certo ser umbandista, é um caminho certo ser budista. Não, a questão, já repetimos, não existe certo ou errado, mas aquilo que se convém ou não convém. E uma vez que vós começa, então, a aplicar isso, trazer isso para o seu dia a dia, o maior número de horas possíveis, claro, desde que isso não atrapalhe os seus atuais fazeres, trabalho, família, né? Mas quando vós tem momento só consigo mesmo, exercite essa respiração em dois estágios, inspirar e expirar, porque isso fará indubitavelmente que vós comece a fazer uma limpeza interna e possa então ter uma condição mais adequada. Às vezes certas colocações parecem meio como um enigma, mas não procure ver o que está na linha de chegada. Esteja atento e focado nos passos que vós está dando agora. Esqueça o futuro. Deixe para trás o passado e esteja manifestando aqui e agora. Porque o aqui e agora é o que dirá o que será o seu futuro. Será que eu estou trilhando um caminho certo? Eu me tornando ali ateu? Não importa aquilo que vós esteja manifestando de ordem física, objetos ou alguma coisa parecida. Não, estou falando daquilo que é a condição do ser, de ter dúvidas dentro de si próprio, lacunas a serem preenchidas. E se isso não acontece, então dificilmente alguém poderá manifestar algo de interessante o suficiente que vai culminar no quê? Vai culminar em vitórias, vai culminar sobre os aspectos de conquistas e realizações. Então, façam bastante atenção sobre esse aspecto de poder saber se está se caminhando certo ou no caminho que convém, que no caso é aquilo que te oferece respostas fundamentadas, que vós sabe exatamente o que vós está fazendo. Isso te coloca em uma condição de um caminho certo. Saber das suas energias, do seu campo áurico, do seu eletromagnetismo, saber daquilo que são a atuação do permitir fluir mais energias em todos os níveis, energia do dinheiro, energia da prosperidade, energia da abundância, né? Da paz, do descanso, enfim. Esse tipo de aplicabilidade, eu ia utilizar a palavra regras, mas regras tem uma condição meio que, um tom meio que obrigatório, né? Então, essa escolha que cada um faz em poder adentrar a um caminho, a poder experienciar que seja uma situação A ou B, tudo está intimamente ligado ao que ele observa primeiro, no durante e principalmente no final, né? Quando se apresentam oportunidades, que é onde a coisa vai estar, vamos dizer, sempre se movendo
embaixo dos seus pés. Porque são os imprevistos que acontecem. Justamente eles acontecem para que vós consiga colocar em ato, ter o discernimento, a hombridade de poder olhar para essa condição que surgiu, identificá-la, catalogá-la e registrar a situação que se deseja manifestar. Vós se deseja manifestar uma casa? Muito bem, como será essa casa? Quantos quartos? Quantas salas? Quantos banheiros? Será uma casa? Será um sobrado? Terá garagem? Qual será a cor da garagem? Qual será a cor da casa? Será tudo uma cor só ou em ambientes terão cores diferentes? Então veja que questionamentos surgem muitos e através da observação, então vós começa a notar os resultados que vós vem obtendo. Como está a sua consciência? Como está o seu emocional? Como está o seu mental? Como estão os fundamentos a respeito da verdade que vós tanto tem trilhado? Então, uma vez que falamos sobre esse suposto, se eu estou no caminho certo ou não, está muito ligado à metodologia aplicada, que está intimamente entrelaçada com dogmas e doutrinas, programações mentais e aquilo que é o ponto de vista de cada um. A partir disso, quando vós começa a ter essa condição, então vós começa a ter resultados acima da média. É só uma questão de tempo que vós então poderão, de uma certa forma, poder estar manifestando um trilhar de um caminho como vós nunca conseguiram antes. Se então se necessita de orientação, porque vós está em um determinado ponto do caminho, que é um divisor de águas, então procure sim falar com um guia espiritual, porque ele poderá te esclarecer mais as vistas e vós poderá enxergar o seu porto seguro, não o porto seguro que uma entidade possa colocar, né, aos pés dessa manifestação que cada um tem, né, de uma certa forma colocada em ato. São muitas dúvidas, são muitos questionamentos que vós tem dentro da vossa mente. Então, precisa o quê? Precisa observar. Isso que está faltando é um dos maiores pilares, um dos pilares de sustentação da experiência humana mais importantes, o se tornar um observador. Porque o observador, então, conseguirá manifestar tudo aquilo que seja necessário. Porque ele não está sendo simplesmente arrastado, tragado por aquilo que seja condições emocionais e sentimentais. Sobre os 7 sentidos da vida. Então veja que é importante para cada um de vós poder observar, porque o caminho certo vai te proporcionar equilíbrio, paz, domínio próprio, fartura, abundância, né? Fluxo de dinheiro, oportunidades. Então as coisas vão estar, vamos dizer, refletindo como em um espelho aquilo que é uma situação a ser colocada em ato. E muito bem, né? Sobre a situação do caminho, se isso é um caminho certo, se existe caminho certo, né, está muito ligada a essa condição de poder, então, ter um novo modus operandi, fazendo com que o velho modus operandi fique no passado, para que vós consiga manifestar aquilo que é o novo. Saber de que vós, de fato e de verdade, é capaz, que vós é dotada de poderes, né? Mesmo que vós, a princípio, não acredite, mas saiba que isso estará acontecendo. Uma vez que falamos sobre esses aspectos, então temos como oportunidade justamente fazer o quê? Fazer ou trazer para vós orientações como lá em aberto, que fazemos para todos, e para aquilo que é uma condição que a pessoa precise de uma espécie de consultoria para entender-se melhor, as coisas que acontecem consigo, perda de sono, tá? Não se alimentar direito, os caminhos estão fechados,
oportunidades estão distantes. E daí o que se faz? Se para, pega um papel, pegue aquilo que é algo de anotação e anote. Então, todos os dados relevantes para que você não tenha isso sobrecarregando a sua mente. Sua mente tem que estar livre, esse processador, por aquilo que ela recebe de informações captadas, seja traduzidos pelo seu cérebro por imagens ou por sons. Então, a questão do trilhar o caminho espiritual, ele é bastante evidente, ela é bastante clara, bastante simples, na verdade. É vós, então, ponto 1, observar o tempo dedicado. Quanto tempo vais estar colocando em prática? Os resultados obtidos são um mínimo considerável, que seria o mínimo considerado 50%, né, de melhoria de uma vida para outra, ou seja, sair, por exemplo, que seja mudar de residência, que seja mudar de terreiro, mudar de religião, tudo isso é uma transição que terá um significado importante após tudo isso. Então, vejam que vós tem a oportunidade então de poder, de uma forma definitiva, clara e sem romanticismo religioso, faz com que vós tenha os cuidados mais adequados para com as experiências que estão se apresentando. Muitas das vezes é importante, e da nossa parte fazemos, vamos dizer, de forma intencional, a condição de se poder exercitar a sua mente em poder compreender ou pelo menos entender do que estamos falando. Existem palavras que vós pode não observar e ver nexo, ver ligação entre uma coisa e outra. Mas saiba que tudo está ligado, tudo é energia, nada está sem fazer nada. Não existe o acaso. Quando se tem conhecimento para isso. E esse conhecimento, estamos falando, é sabedoria. Sabedoria. Uma vez que vós começa a degustar das pérolas de sabedoria, de discernimento que vão chegando, devido à sua condição racional e consciente, de poder executar aquilo que está ao seu alcance, para que vós faça da melhor maneira. Quando isso escapa ao seu controle ou à sua possibilidade, então vós terá que, de uma certa forma, arcar com as despesas de tudo isso. Despesas, quando eu falo, não falo só de dinheiro, falo de tempo, falo de energia vital, falo de saúde, falo de energias como um todo. Então, para falar um pouco sobre o caminho, sobre o caminhar, se está certo ou errado, acredito que seja o suficiente. Certo? Para cada um de vós, pelo menos, meditar naquilo que eu tenho para dizer e poder, então, levantar questionamentos para que possa, de uma certa maneira efetiva, então, produzir os resultados obtidos. Saravá para quem é de Saravá.